Fala minha galerinha querida do nono ano. Olha só, galera, hoje a gente vai estar dando continuidade aí na nossa unidade 1, né? Falando de quem? Do tópico 3 em especial, que está lá no teu livro, na página 21 e 22, né? Acompanhe por lá, por favor. Em que eu vou fazer o que agora? A utilização da semelhança de triângulo. Basicamente, gente, a gente vai discutir aqui nesse tópico, né, a aplicação que lá atrás, né, antes de Cristo, Tales de Mileto conseguiu enxergar, né? Que apesar de que as pessoas faziam, mas hoje em dia isso aqui não tem grandes repercussões, não tem grande interesse, já que existem muitas formas de medições, né? Mas não te esquece que na época deles, em que isso foi criado, a teoria, né, por trás, não existia essa tecnologia, não existia nada que a gente estuda hoje para fazer medições. É por isso que foi muito importante na época esse descobrimento do Tales, né, de achar a partir de relações entre triângulos, alturas de prédio, altura de árvores, altura de pirâmide do Egito, que foi o que ele encontrou na época antes de Cristo. Olha só que interessante, tá? Então a gente vai primeiro ver um pouquinho da história aí que está no teu material e depois fazer as aplicações necessárias, certo? Então olha só. Antes de mais nada, é interessante contar a historinha para você, né? Que na verdade eu contar não, a história que é contada pra gente. Então o que eu tenho, ó? Tales de Mileto, o grande filósofo grego, né, do século VI, olha aí, antes de Cristo, ele foi também um próspero comerciante. Como eu falei para vocês, os grandes matemáticos, grandes filósofos, grandes médicos, grandes, né, da época, os grandes pensadores inteligentes da época, eles eram quase sempre tudo, né? Eles eram, por isso que eles são considerados grandes gênios da época, por eles terem, digamos assim, um domínio em quase todas as áreas, assim, entende? Eles não eram, digamos assim, focados só por uma parte do conhecimento. Mas enfim, voltando aqui, ó, era interessante falar de além de filósofo, né, o Tales ele foi um grande comerciante. Como ele foi comerciante, ele teve contribuição dentro da matemática, que é o que é interessante aí. Certa vez, olha aí, ele visitou o Egito em uma viagem de negócios. Nessa ocasião, ele assombrou o faraó e toda a corte egípcia na época. Por quê? Pode ver que a pessoa não tem o que fazer, né? Sacanagem. Ele foi e simplesmente mediu a sombra da pirâmide e calculou a altura dela. Simplesmente pela relação entre a sombra da pirâmide e em relação à sombra de um bastão que ele vai simplesmente colocar como aparelho de auxílio, ele simplesmente conseguiu achar na época a altura de uma pirâmide, que era uma coisa que era bem difícil de encontrar, considerando que a gente não tinha, lembra, aparelhos que fizessem isso. Na verdade, existem grandes discussões até hoje das pirâmides, né? Enfim, né? Então, ele mediu calculando a altura, sendo que seu único auxiliar foi um bastão de madeira que ele gravou aqui, ó, verticalmente no solo. Olha aqui, ele pegou o bastão. Com o bastão uma medida menor, tinha como ele calcular, certo? A olho nu, como a gente chama. E a sombra que ele refletia para o solo, como era no chão, também dava para ele medir. Assim como a sombra, como é para o chão, ele também conseguia medir lá. E aí ele fez uma relação em relação à altura, tá? Já já a gente vai ver aqui, ó. Então, o que é interessante a gente perceber? Ao fincar o bastão de madeira verticalmente, como eu falei para você aqui, ó, formando esse segmento RS, o objetivo do Tales era fazer justamente a comparação da sombra do bastão com a pirâmide. Porque, ó, se você olhar bem a sombra projetada no solo e em relação à altura, você fechando esse segmento aqui, forma o quê? Um triângulo. Fazendo a mesma coisa aqui, ó, com o bastão, projetando a sombra dele e ligando, formavam dois triângulos. O que é interessante com isso, né? Tales precisou fazer um ajuste acrescentando a metade da medida do lado da base de uma pirâmide para poder fazer o cálculo. O que é interessante, tá? Tales conseguiu enxergar o quê? Que os dois triângulos que ele chamou de imaginário, que agora a gente está falando, né, geometricamente, então eu desenhei para você aqui, aliás, o livro desenhou para você a projeção desses triângulos. E o que dá para perceber agora com o nosso conhecimento de hoje que Tales percebeu na época? Como os triângulos ABC, que é esse grandão, e RST, eles têm em comum quem? Os ângulos da base. Dá uma olhada bem aqui. Como esse segmento aqui é perpendicular, ou um segmento reto, ele forma o quê? Ângulos de 90 graus.
E por conta da inclinação, ó, desse ângulo C, olha aí, ó, esse ângulo vem aqui C e o ângulo Tzinho, T, eu tenho que, por construção, eles também vão ser iguais, tá? Uma vez que eu tenho dois ângulos iguais, eu recaio naquele caso ângulo-ângulo da matemática, né, que a gente estudou. Com isso, ele fala, ó, como pelo caso ângulo-ângulo tem-se os triângulos ABC e AST semelhantes, olha o que ele enxergou, né? Lembrando que aqui está tudo equacionado, ele fez de uma forma bem mais tranquila que isso, né? Então, ele percebeu que, tirando para fora só a parte dos triângulos, olha aí, ó, ele fez o quê? Mediu o comprimento do bastão, tá? Que deu, no caso, 2 metros. Depois, ele mediu a sombra da pirâmide, que deu 2,25 em metros, que é para o chão. E também calculou o quê? O comprimento da sombra do bastão, que era 3 metros. Ao fazer isso, ele que considerou, na verdade, esse segmento aqui, ó, AB, como a altura de quem? Da pirâmide. Fazendo o quê? Semelhança de triângulos, tá? Trazendo para cá, ó, o nosso comparativo de triângulo, eu vou aplicar a razão de semelhança que diz o quê? Que se eu tiver, ó, dois triângulos e se eles forem semelhantes, eu posso aplicar a razão de semelhança entre eles, dos lados correspondentes, lembra lá? E achar o quê? Uma dos lados proporcionais. Ou seja, eu posso montar a seguinte relação, que o segmento AB é correspondente a quem lado de lá? Ao 2, olha aí, lados correspondentes, assim como o segmento 225 está para quem? Para o bastão, que é a sombra da pirâmide, sombra do bastão. Fazendo nossos possíveis cálculos aí, ó, resolvendo a proporção, ficaria AB vezes 3, ou 3 vezes AB, 225 vezes 2. Multiplicando com calma aqui, ó, 225 vezes 2 dá 450, certo? E aí, como eu quero achar o valor de AB, o que eu faço? Tá multiplicando o 3, passou dividindo. E ao fazer essa divisão aqui, ó, 450 dividido para 3 dá o quê? 150 metros. E com isso, tá? Tales conseguiu achar o que a gente chama, se você voltar para a pirâmide. Esse AB na pirâmide representa justamente a altura da pirâmide. Olha que legal. Então foi assim que o Tales calculou a altura da grande pirâmide na época. E com suas realizações ele ganhou muito prestígio nessa época. E esse exemplo de aplicação de semelhança de triângulo acabou entrando para a história, né? Como eu falei para você, hoje em dia pode parecer algo até simples de ser analisado. Ah, peguei, comparei os triângulos, mas lembrando, a gente já viu definição de semelhança, a gente já sabe o que é a razão de proporcionalidade, né? Entre dois triângulos, o que são lados correspondentes, tudo mais, né? Quando existe a semelhança entre triângulos, mas para ele, na época, ele fez puramente por equiparação, que a gente chama de medidas, tá? E foi assim que, na época, Tales conseguiu provar, né, seu grande feito nessa época lá da história, tá? Isso aí tem livros contando a respeito disso, tá? E o teu livro, claro, veio e falou a respeito sobre isso, tá? Nesse sentido, gente, eu venho o quê? Para dar um pouco mais de embasamento teórico, porque as páginas que vêm depois na 22, eles te dão algumas questões de aplicações de semelhança de triângulo. Então, o que eu vou fazer da atividade Pense e Responda? Eu vou resolver para você a questão 1 e 2 do teu material, tá? E a terceira, até o final, que é até a nona, se eu não me engano, você vai e tenta resolver, que é para ver se você consegue compreender de fato o assunto, tá? Então, bora lá. Olha aí a atividade Pense e Responda. Primeira questão. Ele fala o seguinte: observe a paisagem e calcule a altura da árvore. Imagina você, né, na época de Tales, ou de hoje em dia, se você quisesse saber quanto é a altura dessa árvore aqui, ó, sem precisar pegar, sabe, uma fita e ir lá medir. É isso que significa. Como é que você faz para calcular? Lembrando, você tem dois triângulos. Apareceu o comparativo entre dois triângulos é porque certamente a questão é de semelhança de triângulo. Nesses casos em que a questão já afirma, né, que é para calcular direto alguma coisa, é porque ele já afirmou que há semelhança, tá, gente? Senão a gente teria que provar primeiro se a semelhança acontece ou não, tá? Então, com isso, gente, vai lá comigo, ó. Como é que eu faço para achar a razão de semelhança? Meu primeiro passo é o que eu quero achar? Né, a altura da árvore? Como não tem nenhuma letra aqui, ó, eu vou o quê? Criar uma variável. Opa, diferente. Lembra que eu falei para você? Eu crio quando não tem. Se tivesse, eu ia chamar do valor que já estava. No caso da questão, como não tem,
eu criei e chamei a variável de x, tá? Poderia criar também h, que geralmente representa a altura em inglês, como eu já falei para vocês em sala. Mas nesse caso aqui a gente vai chamar de x, que é a unidade padrão, geralmente a letra padrão, para se resolver equações, que no caso quase sempre, né, todas as vezes formam equações. Então como é que ficaria montando a razão de semelhança? Lembra? É só você igualar os lados correspondentes, montando a proporção. Então ficaria o quê? Aí lembrando uma coisa pra gente, como aqui, ó, quem está primeiro é o triângulo menor e depois o maior, então eu vou ler do menor para o maior. Se caso você queira ler do maior para o menor, você tem que mudar, né, a forma da tua leitura. Mas eu costumo dizer o quê? Que é uma dica para ti. Não muda nada. Se ele está da esquerda para a direita, né, aí aumentando, então vem do menor para o maior, tá certo? Se fosse ao contrário, nós faremos ao contrário. Então, montando ficaria o quê? Vai comigo, ó. 0,8, que corresponde à altura da criancinha aqui, nesse caso, tá? Corresponde à altura da árvore. Então, ficaria 0,80 sobre x. Enquanto que a sombra da criança, 1,10, está para a sombra da árvore, que é 3,30. Fazendo isso, acabei de montar minha razão de semelhança, né? Minha proporção, né? Calculando pela lei da proporção, ficaria o quê? 1,10x igual a 0,80 vezes 3,30. Fazendo essa multiplicação com calma aqui, ó, você encontra como resposta 2,64. E como nosso objetivo é achar o valor de x, então eu tenho que tirar esse 1,10 daqui. Como ele está multiplicando, passei o quê? Dividindo. Ao dividir, olha que bacana, eu chego no seguinte resultado, que o valor de x é 2,4. Representando para a gente o quê? Que a altura da árvore, nesse caso, vai medir 2,4 metros, tá? E é assim que você consegue achar, né, por comparação, né, de triângulo em questões aplicadas, tá? Basicamente, gente, só lembrando, sempre vai gerar um triângulozinho, né? Pegou questão que tem aplicação e de alguma forma vai aparecer dois triângulos para você comparar aí nesse desenho, tá certo? Então é isso que fez dessa questão aí, tudo bem? Então, seguindo, bora lá na segunda questão. Segunda questão, ele diz o quê, ó? Questão que é daquela relacionada àquela teorema que eu falei para você quando eu tenho figuras acopladas, tá? Então, primeiro, ele quer que você ache o valor de x, né? Aqui na figura, sendo que as figuras estão acopladas, tá certo? Com isso, o que eu vou fazer de imediato, tá? Primeiramente, qual é o meu papel? Que a própria questão já dá a dica é você o quê? Perceber que a semelhança de triângulo é dos seguintes triângulos. O triângulo grandão, que é o ABC, ó, ABC. E o triângulo pequenininho, que está em amarelo aqui, ó, ABP. ABP. Quando você faz o quê? Desenhando esses triângulos de modo que eles sejam congruentes, ficando na mesma posição, ou seja, o que a questão fez? Propôs para a gente. Pegou os triângulos e separou eles e colocou eles do mesmo lado para ficarem correspondentes. Com isso, ó, trazendo para cá só os triângulos já desacoplados, já tirados um de outro, dá para me fazer a minha comparação entre os lados correspondentes. Então, montando a proporção, ficaria, ó, esse lado x aqui, ó, está para o segmento 8, assim como o segmento 2 do lado daqui AP está para o segmento AB, que também é x. Professor, apareceu 2x nessa questão, pode? Pode. Nesse caso aqui quer dizer o quê? Que quando você achar o valor de x, ele vai valer tanto para cá como para cá, tá? E como nós já vimos a equação do segundo grau, olha aí, por que eu falei para você que é interessante primeiro ver a equação do segundo grau? Porque quase sempre questões de geometria, elas recaem a equação do segundo grau. Quem ainda não enxergou, já vai enxergar, olha por quê? Fazendo a multiplicação em x, ficaria x vezes x igual 8 vezes 2, ou 2 vezes 8. Só que eu já sei que x vezes x é quanto para mim? X quadrado. 2 vezes 8, 16. Aqui que é interessante, gente. Eu sei que nós estamos acostumados, quando você tem uma equação de segundo grau, na forma em que eu tenho só ax quadrado mais c, que é essa forma aqui. Para eu resolver, lembra lá na forma incompleta, sem achar por delta, basta eu tirar a raiz, lembra lá? Pois é, só que você tira a raiz na equação do segundo grau, tira a solução positiva e a negativa, não é isso? Ficaria a raiz de mais ou menos 16, certo? Só que aqui na geometria, importante, só na geometria,
Todas as vezes que você estiver falando de medida, de segmento, a gente sabe que só existe medida positiva. Então, neste caso aqui, em especial na geometria, para você achar o valor desse x² e tirar daí, basta você jogar só na raiz positiva, ou seja, a raiz positiva já vai ser a nossa solução. Então, quando eu tirar a raiz de 16, vai dar quanto? 4. O que representa esse 4? Vai ser o valor de x aqui e o valor de x bem aqui. E com isso eu resolvo a minha questão 2. Tá certo? Com isso, galera, a gente encerra nosso vídeo por aqui. Lembrando que é uma parte bem pequena porque ele já ensinou, né, a fazer a comparação nos outros de semelhança. Aí ele só fala nas questões de aplicações, tá? Então ele pega, conta a história do Tales de Mileto, como foi que ele viu essa relação de triangulares nas formas matemáticas que existem na natureza. E aí eu resolvi para vocês duas questões. As questões que vão de 3 até a 7 da página 18, eu quero que você tente resolver para ver se houve compreensão. E aí depois eu mando para você a resolução para que você tenha condições de ver se houve ou não aprendizagem nesse assunto. Tá certo, gente? Então é isso, meus amores. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Abraço!